Olá! Hoje nós vamos falar novamente uma aula prática voltada para a parte de SQL, cujo propósito é fazer com que vocês percam um certo medo de utilizar a ferramenta e tenham alguma praticidade de uma forma extremamente didática. Então, hoje nós vamos falar sobre os comandos referentes à parte da linguagem de manipulação de dados, LMD. Tá? Na aula passada nós falamos sobre a linguagem de definição de dados, pegamos o create table e fizemos um uso. Nesta aula nós vamos falar sobre as linguagens de manipulação de dados, tá bom? Então, conforme o nosso cronograma de conteúdo, nós falamos sobre a LDD, agora nós vamos falar sobre a LMD. Então, na linguagem de manipulação de dados, nós temos aqui alguns comandos que podem ser utilizados, como é o caso, por exemplo, de selecionar, inserir, atualizar, excluir e o alterar. Está aqui. Né? São os principais comandos que você utiliza neste conjunto aqui. Tá? E cada um deles tem o seu... Por exemplo, eu falei selecionar. Mas qual é o comando que de fato é utilizado? Não é selecionar. Isso aqui é em inglês. É a tradução do que significa o comando. O comando de fato é o select, o insert, update, delete e alter. Ok? Esses daqui são os comandos que a gente vai utilizar. E cada um deles tem aqui, ó, por exemplo, select ele serve para selecionar. Ou seja, dentro de um determinado agrupamento de dados, eu vou selecionar uma pequena porção. Ou seja, eu vou fazer uma busca de alguns dados que estão aqui dentro deste agrupamento. Então, a gente utiliza selecionar. Inserir, para inserir dados, né? O insert. Update, para atualizar. Pode ser um update ali, com relação a um dado em uma determinada tabela, o qual a pessoa colocou lá que a idade é tal, mas ela mentiu, quer alterar. Aí você utiliza o update. Excluir, para excluir totalmente os dados. E alter, para alterar. Ou seja, para você... Caso você queira fazer uma alteração. Depois a gente vai abordar cada um deles. Esse alter aqui eu não rememoro aqui neste momento se é um alter. Eu acho que geralmente o alter, se não me engano, é referente à tabela. Mas enfim, vamos ver. Hoje a gente vai falar sobre o inserir, insert, tá bom? Então a sintaxe, ou sintaxe, eu prefiro mais sintaxe, do SQL referente ao comando de inserir, ou seja, o comando, como é que eu descrevo, como é que é o padrão, como é que eu escrevo esse comando aqui para fazer essa ação de inserir dados. Para este propósito, nós utilizamos o insert. O insert ele segue este padrão aqui, este corpo, essa estrutura aqui, esse esqueleto, que é basicamente o que? Insert into, e aí eu coloco o nome do banco, entre crase, coloco um ponto, entre crase, agora eu coloco o nome da tabela, abro, definir aqui qual é o nome do banco, que é a tabela, tá faltando o quê? Definir em quais colunas eu vou adicionar os dados. Definir banco e tabela, tá? Então nós vamos aqui para abre parênteses, e agora eu vou falar qual é a primeira coluna na qual eu vou inserir dado. Então eu coloco aqui a coluna I, nome coluna 1, aí coloco entre crase, coloco vírgula, e aí agora eu vou falar qual é o nome da coluna 2. Então, falei com o nome da coluna 1, depois a coluna 2, depois a coluna 3, e aí eu vou colocando coluna desse jeito. E aí fica ali uma lista de colunas ali, e aí eu tenho que depois falar para cada uma dessas colunas qual é o dado que eu vou colocar nela. Entendeu? Então, depois que eu definir isso aqui, qual é a sequência de nome das colunas, e aí eu vou definir quais são os valores. Fechei parênteses, coloco a palavra values, abro um novo parênteses, e agora, entre aspas duplas, novamente. Tá entre aspas duplas aqui. Esquece por enquanto, tá? Então, eu vou definir quais são os dados que eu vou colocar em cada uma delas. Eu não utilizo mais crase. Em values, eu não uso mais crase. A crase, a gente utiliza quando a gente está definindo o nome do banco, o nome da tabela e o nome das colunas. Tá bom? E aí depois aqui em values eu, por exemplo, tenho a coluna 1. Então eu tenho que verificar qual é o tipo de dado e qual é o dado que eu quero adicionar referente ao conteúdo da coluna 1. E perceba que não pode ser qualquer dado. Se ela for, por exemplo, do tipo inteiro, tem que ser um dado inteiro. Se for um tipo texto, tem que ser um tipo de texto.
Tá entendendo a importância da videoaula a respeito de tipos de dados? É porque é aqui, ó, é aqui que pega. Porque eu vou definindo qual é o nome das colunas, e essas colunas têm tipos de dados. E eu tenho que colocar aqui na parte de values os dados referentes que têm que ser correspondentes para cada uma dessas colunas. E aí, mais uma vez, aí tem a parte das restrições. Nós temos ali o nome da tabela, o nome da coluna, e o valor da coluna, ele é o dado que deveria ser armazenado naquela coluna. E esse valor coluna que ele tem que ser... o valor que vai ser armazenado ali, ou seja, o valor daquela coluna, tem que ser do tipo definido lá no create table, referente a essa coluna, ok? Por exemplo, aqui nós temos aqui essa tabela aqui. Essa é uma tabela muito simples, que é uma tabela aluno, tá? E ela tem duas colunas. Nós temos aqui a coluna matrícula e a coluna nome. A coluna matrícula tem o tipo de dado int, e a coluna nome, ela tem o tipo de dado varchar, de 45, ou seja, eu posso armazenar até 45 caracteres aqui, ou seja, sequências de caracteres, assim, literal, letras, podem ser ditas assim, letras, números. Sequência não é número, tipo, quando você vai armazenar aqui, por exemplo, nesse varchar 45 números, você não vai armazenar um número em cada posição, não, você vai armazenar um número caractere, tipo de 0 a 9. Ok? Ou então um ponto, um tio, cedilha, arroba, enfim. Cada um desses 40 espaços, ele pode ser utilizados para armazenar uma letra, pode ser uma letra minúscula, maiúscula, enfim. Você pode colocar caracteres especiais. É isso. Perceba, meu caro, que nós temos aqui embaixo, aqui do lado, o comando insert into referente a esta tabela. Então, nós começamos definindo aqui qual é o nome do banco de dados, colocamos um ponto, depois nós colocamos o nome da tabela. Feito isso, depois que eu definir qual é o banco de dados e qual é a tabela dele, nós vamos colocar logo depois quais são as colunas. Nesse caso aqui, quais são as colunas? Matrícula e nome. Vamos nos ater a alguns detalhes. Aqui, ó, tá entre crase, tá? Ponto, aluno entre crase, matrícula, crase, nome, crase, nome da tabela, aluno, nome das colunas, tem a matrícula e nome. Perceba aqui que o nome tem que ser, aqui, ó, o nome da coluna aqui, ele tem que ser descrito idêntico ao que está aqui na descrição no dia que foi criada a tabela. Nessa tabela aqui, o nome das colunas, por exemplo, matrícula e nome, elas começam com uma letra maiúscula e elas não têm acento. Significa que aqui, ó, quando eu for colocar o nome das colunas nas quais eu vou adicionar dados, elas têm que ter o mesmo nome, tem que estar exatamente igual. Então, perceba que matrícula está com uma letra maiúscula, não tem acento no i. E nome também começa com a letra maiúscula, que é o N. Tá? Depois disso, eu fecho parênteses, coloco values e agora eu passo a definir quais são os dados que eu vou colocar para cada uma dessas colunas, que são da tabela aluno. Então, nós temos aqui a coluna referente à matrícula, que aí agora, aqui, ó, tá vendo aqui que tem esse número? Videoaula de tipo de dado. Matrícula do tipo de dados o quê? Int. Int precisa de aspas duplas? Ou aspas simples? Ou alguma coisa? Não, você simplesmente coloca o valor. Tá? Assista a videoaula sobre tipos de dados. Ela é importante. Depois nós temos aqui a coluna nome, que é referente a um varchar. Então nós colocamos aqui entre aspas duplas, professor Barreto. Poderia ser aluno, enfim, o nome de algum aluno, enfim. Entenderam? Ficou claro? Então, um outro exemplo de como fazer isso é se vocês estiverem utilizando, por exemplo, o celular de vocês, talvez vocês não precisem definir qual é o banco de dados nos quais vocês estão inserindo dados. Talvez. E nesta ocasião, para esse propósito, você pode simplesmente colocar insert into e não colocar aqui antes do aluno, você pode colocar aqui qual é o nome da tabela.
Entendeu? E aí, um detalhe muito importante. Quando você estiver trabalhando, e aí é a aula de tipos de dados, a gente vai só fazer uma breve rememoração de uma informação importante, que é int, big int são valores numéricos. A gente não utiliza aspas simples nem duplas para armazenar esses dados. Nós vamos colocar como? Por exemplo, matrícula, int. A gente vai colocar os dados assim, ó. Só o número. CPF, big int, coloca somente o número. Se eu for trabalhar com, por exemplo, com real, decimal, double, float. Nestes casos, nós estamos trabalhando aqui com valores que também eu não devo colocar aspas duplas ou simples. E devemos utilizar o ponto como vírgula. Nós não utilizamos a vírgula propriamente como aquele ponto de cisão para definir ali qual é a parte inteira e qual é a parte da precisão daquele número, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a altura, tipo de dado, double, value, ou seja, o valor que eu vou adicionar, literal, lá no certinho, então naquela parte ali embaixo lá de values. Nós vamos colocar aqui 1.72, ou seja, um número que vai ter parte real, quer dizer, parte inteira e parte a parte da precisão, ou seja, vírgula, ou seja, ponto, e aí a precisão. Peso, float, dois tipos de dados aqui que são próprios para armazenar um valor real. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 89.8. Então, veja que é um valor com precisão. Então, nós não utilizamos aspas simples ou duplas, tá? E utilizamos o ponto substituindo a vírgula. As aspas duplas são usadas em dados do tipo char, varchar, ou quando obedece a algum padrão. Que este é o caso, por exemplo, de date, date time, time, year. Você pode usar tanto aspas duplas quanto aspas simples. Nesta ocasião em específica, nós vamos utilizar somente aspas duplas por padronização, para que não se perca. Então, nós temos, por exemplo, aqui o nome da coluna. Tem um nome e aí um varchar de 35, ou seja, eu posso colocar até 35 caracteres. E o valor que eu vou armazenar aqui, por exemplo, seria professor, entre aspas duplas. Data compra, um tipo de dado do tipo date. A gente utiliza o quê? Aspas duplas. E colocamos como? Date, né? O date é uma data. Então, nós colocamos aqui entre aspas duplas. 2021-7-03. Ano de nascimento, a gente utiliza year. Mais uma vez, aspas duplas, 1990. Hora do evento, date time. Aí nós colocamos aqui a data e aí a hora em que ocorrerá. Palavra. Coloca palavra, né? É o nome da coluna. O tipo de dados seria um char de 10 e armazenando aqui fulano, por exemplo. Todos eles utilizando aspas duplas. E agora nós temos um exercício para você, meu caro, que é crie a sentença para inserir na seguinte tabela, ok? Para este fim, né, nós temos aqui os meios para você se conectar com o nosso banco de dados. Lembrando que isso aqui é uma tabela aluno, tá? Opa, eu tenho que criar essa tabela. Tenho que criar uma nova tabela, na verdade. Vou ter que criar uma tabela aluno 2. Vai ficar essa tabela aqui, eu vou editar o slide 3. Vai ter essa tabela aluno aqui, tá? E pode ser fazer exercício do jeito que está, tá? Esses aqui são os dados para conexão. E aí aqui nós temos aqui, tem uma outra tarefinha que é criar uma tabela. Lembrando que isso aqui é um exercício, tá? Temos aqui a tabela, essa tabela específica aqui. Tá. Isso aqui é só para vocês criarem sentença, tá? Você não precisa provavelmente fazer esse exercício utilizar SQL. Na verdade é isso. Esse é um exercício. Temos aqui os dados de conexão com o banco. E aí aqui sim temos aqui uma atividade, que é a criação de tabela, utilizando esse padrão aqui, tá? E aí, verificando se você criou a tabela, basicamente você vai clicar aqui do lado, aqui, se você estiver utilizando o Table Plus. Verifique nas tabelas se você tem aqui uma tabela do jeito que você criou, tá? E aí o exercício de fato valendo um ponto, que é inserir 5 registros
com dados diferentes na sua tabela, nessa tabela que você criou aqui previamente, tá bom? É isso. Dúvidas?